Olá, turma de automação industrial do SET. Aqui é o professor Lucas. Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de microcontroladores. Hoje a gente vai finalizar o nosso assunto, que é display de 7 segmentos. Só recordando, na nossa última atividade, a gente conseguiu controlar o display de 7 segmentos e fazer uma contagem incremental e decremental a partir da utilização de botões. Então, quando a gente apertava o botão RA1, a gente conseguia incrementar um valor e mostrar esse valor no display de 7 segmentos. Quando a gente apertava o botão RA2, a gente decrementava esse valor e mostrava esse valor no display de 7 segmentos. Isso funcionava muito bem de 0 a 9, porque a gente viu que a gente tem uma limitação de hardware mesmo, né? Com relação ao PIC que a gente está usando, que é o PIC 16F628A. Então, como a gente tem os dois displays de 7 segmentos conectados ao mesmo porte de entradas, a gente só vai conseguir usar um display de cada vez. Então, ficou o desafio aí, contar de 0 a 99. O Wesley conseguiu deixar bem claro para a gente. Ele me mandou um vídeo, ele conseguiu fazer essa contagem de 0 a 99. E a ideia é exatamente a que eu já comentei com vocês no último vídeo. A gente vai conseguir fazer essa contagem desde que a gente acenda um e apague o outro muito rápido, ao ponto em que a gente não consiga visualizar ele apagando. Tá? Isso daí é um macete, né? Vamos brincar que um recurso técnico alternativo, de forma mais clara, é uma gambiarra que a gente vai fazer para conseguir trabalhar com essa contagem de 0 a 99 nesse microcontrolador específico, da forma que ele foi construído nessa placa. Ou seja, os dois displays de 7 segmentos utilizam os mesmos portes de entrada. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Aquele mesmo while, só uma observação importante. Eu estou usando aquele código, eu vou colocar o código aí para vocês também baixarem na plataforma do Classroom, mas é aquele código em que a gente utiliza vetor, porque é mais fácil, a gente gasta menos tempo de comparação utilizando vetor. Para eu utilizar cases, a gente começa a criar uma complexidade, porque os cases realizam muitas comparações. Então, eu vou realizar mais comparações para as unidades do que eu vou realizar para fazer a transição para dezenas. Então, o meu LED, o meu display referente às dezenas vai ficar mais tempo desligado, porque o meu sistema vai estar gastando mais tempo realizando operações de unidade. Então, mesmo modificando o clock, a gente pode ter uma dificuldade de perceber quando a gente faz pelo sistema de cases, né? Switch cases. Tá? Então, eu utilizei o sistema de vetor, mesmo, como a gente já viu, esse sistema de vetor ocupando maior espaço. Né? A gente ocupa mais memória. Tá? A gente não otimiza o uso de memória, mas do ponto de vista de programação, a gente consegue fazer. Então, aquele while que sempre acontece, né? O meu loop infinito aqui, entrou no meu loop infinito, a comparação do meu botão 1, né? Que é o meu RA1. Comparação da negativa dele, aquela ideia de que esse botão é um botão normal fechado. Então, quando ele mudar para nível 0, que é um momento que ele vai ser reconhecido, acionado. Tá? Então, a minha contagem vai ser iniciada só no momento em que esse botão for pressionado. Beleza? Aqui, dentro do meu if, no momento em que meu botão é pressionado, eu inicio um for. Esse for traz a variável i referente a unidades. Então, esse i vai contar de 0 a 9, né? No momento em que ele for 10, já não vai entrar nessa contagem. E a gente sempre vai incrementar mais um. Então, vocês percebam que dentro desse for, a gente está fazendo uma contagem de 0 a 9. E na hora que o for é cumprido, a gente soma mais um. Tá? No momento em que a gente entra
No for com i igual a 0, eu vou definir o meu porte B como o segmento da direita. Observe o código que eu anexei para vocês em PDF, que esse segmento da direita, a posição i, ou seja, na primeira vez em que é acessado, que é a posição 0, o código que a gente tem em segmento B, na primeira posição do vetor segmento D, é referente a acender o display de 7 segmentos, formando um número 0. Tá? Um delayzinho, aquele delay para a gente perceber, né, aos olhos humanos o que foi feito, e ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. No momento em que a contagem chegar em 9, ou seja, as unidades chegarem em 9, o que eu vou fazer? O 9 já foi mostrado. O 9 é mostrado aqui em cima. Ó. Então, chegou em 9, o i volta para 0. Ou seja, a gente joga as unidades de novo para 0. É o que acontece numa contagem comum, né? Você chegou no 9, para pular para o 10, as unidades voltam para o 0 e a gente incrementa 1 nas dezenas. Então, o meu J se refere às dezenas. Vou sempre incrementar o meu J quando o meu I chegar em 9, até o momento em que o meu J passa a valer 10. Quando o meu J passa a valer 10, eu jogo ele de novo para 0. Tá? Como a gente só tem 2 displays de 7 segmentos, a gente só consegue fazer essa contagem de 0 a 99. Então, no momento em que as minhas dezenas, o display que representa as minhas dezenas, chegar a 10, ele tem que ser jogado para 0. Isso vai permitir que a minha contagem, a partir do momento que ela é iniciada, seja feita de 0 a 99 e reiniciada automaticamente. E a gente vai perceber isso no vídeo que a gente tem logo à frente aí, tá? E o porte B aqui, né, quando ele é acionado, ele vai buscar as informações do segmento da esquerda. Esse segmento da esquerda e segmento da direita, como a gente já viu em aulas anteriores, eles são basicamente compostos pelos mesmos valores, né? Cada elemento tem praticamente o mesmo valor, com a única diferença do quinto bit, que é o RB4, que o quinto bit, neste microcontrolador, da forma que foi instalado os displays de 7 segmentos, ele é responsável por acionar ou o display de 7 segmentos da direita ou o display de 7 segmentos da esquerda. Tá? E o nosso delay para a gente conseguir perceber esse funcionamento. Então vamos ver no vídeo na sequência aí como que isso vai funcionar. Então, turma, vocês podem observar aqui na nossa tela o PixinLab, o código que a gente rodou no MPLAB X já está carregado nele, tá? E como a gente definiu, a contagem vai começar no momento em que eu apertar o botão RA1, tá? Observação importante: minha velocidade de clock continua de 4 MHz. Então vamos observar o que acontece. Observe aí, a minha contagem está sendo feita corretamente, né? Mas a gente consegue observar de forma muito nítida que um display apaga e o outro acende, né? A gente consegue minimizar isso se a gente aumentar o meu tempo de clock. Simplesmente dobrando o meu tempo de clock, a gente consegue ver uma diferençazinha apagando aqui, né, no display da esquerda, mas já consegue ter uma noção de sequência, né, uma contagem sequencial, sem que os displays fiquem muito nítidos a apagar. Posso aumentar para ficar mais claro, né? Qual que é o problema da gente aumentar esse ciclo de clock? Que a gente definiu um delay baseado na minha velocidade de clock de 4 MHz. Quando eu aumento o meu ciclo de clock, na realidade o meu delay lá de 150 milissegundos não é 150 milissegundos, tá? Então essa contagem é feita muito rápido, tanto é que a gente não consegue observar muito bem
a transição dos números das unidades. Se a gente diminui a velocidade de clock, a gente consegue ter uma noção muito boa do que está acontecendo nas unidades, consegue perceber que a contagem está sendo feita corretamente, tá? Chegando lá no 99, zerando todas as unidades quando chegam no 9, próximo número é o 0. Então a contagem está sendo feita certinha, tá? Essa situação dessa placa específica permite a gente fazer essa contagem se essa contagem for automática, né? A gente não está dependendo de nenhum estímulo externo para essa contagem acontecer. Mas a gente acaba tendo a limitação de fazer a contagem igual a gente fez no exercício anterior, que é de apertar um botão e incrementar o nosso display, porque isso daí implicaria em comparações diversas e a gente não conseguiria fazer essa alternância sequencial do display da direita com a esquerda, tá? Então, para trabalhar com dois displays de 7 segmentos, a gente precisa ter entradas diferentes para esses dois displays de 7 segmentos. Como a gente começa a ter uma complexidade de hardware para trabalhar com 2, 3, 4 displays de 7 segmentos, quando a gente quer trabalhar e indicar vários caracteres, vários números, a gente pensa numa solução alternativa, que é o nosso display de LCD. Tá? Então, o display de LCD não vai implicar em tantas entradas e saídas, né? Então, a gente vai conseguir reduzir a quantidade de terminais e aumentar a quantidade de caracteres ou algarismos que a gente consegue escrever. Então, turma,